Que a graça e a paz de Cristo repouse soberanamente no seu coração. A paz que Deus dá, que Cristo dá, que o Espírito de Deus dá. A paz que vai além de todo o entendimento. A paz que você vê que as coisas não são favoráveis, mas essa paz que vem do alto, ela encontra repouso no seu coração e ali ela permanece. E ela te dá força para continuar respirando, confiando e crendo, embora tudo diga não. Embora pareça que acabou, não tem mais jeito. E aí, essa paz, ela te traz tranquilidade, o refrigério, e junto dela essa fé de que Deus dá jeito em tudo, de que Deus pode tudo. O justo não vive pelo que vê, ele viverá pela fé. E eu sempre falo isso, fé não é ver para crer, é crer para ver o que Deus vai fazer. Porque aquilo que eu não posso, Deus pode, aquilo que eu não sei, Deus sabe, aquilo que eu não vejo, Deus vê. E aquilo que eu não sei nem por onde começar, a mão de Deus ultrapassa. Em tudo há um porquê, um para quê. O importante é não se prostrar, é não jogar a toalha, é não desistir. Enquanto houver vida, haverá esperança. A palavra de Deus fala que os mortos não louvam a Deus. Mas enquanto estivermos de pé aqui, respirando, esse coração batendo, o cérebro funcionando, há um propósito em tudo. E se Deus quiser, Ele ressuscita, tá? Já ouvi muitos testemunhos e a palavra de Deus é clara. Lázaro já cheirava mal, fedia. Depois de 4 dias, Jesus esperou a situação ficar terrível, não apenas ruim, mas terrível, para mostrar que Ele é o Senhor tanto da vida quanto sobre a morte. É Ele quem abre e ninguém fecha, e se fechar ninguém abre, dá a vida a quem quer e tira a hora que quer e da forma que quer, porque a vida é dele. Ele nos deu de presente. E Ele tem esse poder de tirar a hora que Ele quer. Porque estamos aqui neste mundo de passagem, emprestados, como numa viagem. Aqui ninguém é eterno, sobre este mundo não. Precisamos confiar, crer, se lançar pela fé. Deus não se esqueceu de você. Deus não erra o nome de ninguém. Ele não troca o endereço. Deus vê tudo, Deus pode tudo, Deus sabe de todas as coisas. E ontem eu tive o privilégio de participar de uma corrida com a minha mãe e o meu irmão. E nessa corrida, eu comecei junto com a minha mãe e meu irmão rachou fora na frente, deixou nós duas para trás. Foi embora. E ali eu tentando acompanhá-la, porque eu não corro há muito tempo. E tentando. Aí chegou uma hora que eu já não aguentava mais. Eu falei, mãe, vai, fica tranquila, não para, vai. Aí eu comecei a caminhar. E no meio de tantas pessoas, tinha cerca de 5.000 inscritos, eu caminhando, e eu comecei a prestar atenção nas pessoas ao meu redor. E ali Deus, ele me mostrou muitos detalhes, já que a minha mãe tinha ido mesmo em direção à chegada e eu não aguentei acompanhá-la. Deus começou a falar comigo que é preciso respeitar o meu limite. Porque tem muitas pessoas que elas estão chegando no limite do limite do limite, aonde elas querem porque querem, forçam, e às vezes até sofrem um
infarto na hora, porque sobrecarrega demais o organismo que não está preparado, não está treinado para aquele esforço repentino que o corpo não está acostumado cotidianamente. E eu entendi com toda humildade, Senhor, cheguei no meu limite, agora eu vou andar. Se eu aguentar, depois eu volto a correr. E ao meu redor, tanta gente, eu comecei a observar. Tinha gente correndo, empurrando o carrinho do bebê. Que coisa linda, a criança ali curtindo aquele momento, a pessoa correndo, correndo, e me deixou para trás, ó, empurrando o carrinho de bebê. Teve um lá também que estava empurrando um jovem numa cadeira de rodas. Aquilo ali eu fiquei maravilhada. E como o cara corria, viu? Meu Deus do céu. Eu achei tremendo que ele vinha atrás, gritando: ao pesado, a direita é minha. E ali a pessoa arredava e ele passou e foi embora com toda alegria, tanto ele quanto o jovem na cadeira de rodas. Eu vi também um homem correndo, carregando o cachorrinho debaixo do braço. Eu falei: meu Deus, esse homem é corajoso demais, gente. Já é tão difícil correr sem ter nada na mão e levando o cachorrinho. Vi pessoas também com deficiência visual. Pessoas que não enxergavam absolutamente nada, 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 nada. Não via nada. Tanto que ela corre com uma cordinha. O treinador ao lado dela e a cordinha para ela acompanhar o treinador. Eu fiquei impressionada. Eu falei: meu Deus. É impressionante isso, porque nem todo mundo tem essa disposição, essa ousadia. Vi também um homem correndo com uma prótese. Eu falei: meu Deus. Tem gente que enxerga, tem gente que com as duas pernas não tem coragem de fazer uma caminhada. Olha a situação ali, que coisa extraordinária, que exemplo. Eu fiquei maravilhada. Como que conseguia apoiar sobre aquela prótese e correr tão bem? E vi crianças correndo, gente, numa velocidade. E vi terceira, quarta, quase que quinta idade lá, e correndo e ninguém segurava. Pessoas acima do peso. Meu Deus do céu, que coisa incrível. Homem muito, muito, muito acima do peso e correndo no limite dele. E Deus começou a falar comigo que muitos ali passando por limitações, uma certa dificuldade, mas estava todo mundo alegre e correndo rumo à linha de chegada. Uns chegaram em poucos minutos, 15 ou menos, 10, 5 quilômetros que foi a corrida. Outros chegaram em 30 minutos, 40. Teve pessoas que chegaram muito, muito, muito depois, muito, mas muito depois mesmo, aproximadamente 1 hora ou mais. Mas Deus falou muito comigo, cada um tem um limite, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma motivação, cada um tem a sua particularidade, mas o importante é não parar no meio do caminho e sim cruzar a linha de chegada. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre as dificuldades que encontramos nessa caminhada aqui, nesse mundo. Motivos para parar? Muitos. Dificuldades físicas? Nossa! Emocionais e espirituais. Limitações? Barreiras? Obstáculos? Seja de que ordem for, no casamento, criação de filhos, financeiro, trabalho, convivência familiar, consigo mesmo, enfermidades. Bem disse Jesus, no mundo tereis aflições. Todos nós passamos uma certa dificuldade.
Eu conheço a minha, você conhece a sua. E eu achei tremendo que, enquanto eu estava ao lado da minha mãe, correndo, seguindo ali o ritmo dela, eu estava preocupada em estar na passada dela, olhando para ela, focando nela. Ela enfiava no meio das pessoas e eu ia atrás também. Aquela preocupação de estar junto com ela e chegar com ela. Mas quando ela disparou na frente, eu não consegui mais, eu comecei a caminhar, Deus começou a falar muito comigo. Na corrida da fé, não importa. É como na parábola dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. Deus conhece o talento de cada um, a medida de fé de cada um, as forças de cada um, as condições de cada um, as dificuldades de cada um. Deus conhece as fraquezas, os defeitos, as falhas, as qualidades. Acho que eu já falei sobre as qualidades, mas nós não podemos parar. Porque Jesus não parou no meio do caminho. Ele levou a cruz até o fim. Ele derramou até a última gota de sangue e em silêncio. Por mim e por você. E ele nos deixou o exemplo que mesmo em meio à luta, à afronta, a julgamentos, a injustiças, a humilhações, desprezo, nós não podemos parar. Nós precisamos continuar e romper. A própria palavra fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Na corrida da vida, haverá tempestades. Vai ter momento que o sol vai brilhar forte, vai ter o tempo de chuva. Vai ter a hora que alguém vai empurrar. Ontem mesmo aconteceu muito isso. Tinha alguém que passava e empurrava, porque ele queria cruzar a linha de chegada. Não importa quem saiu na frente, chegou primeiro, ou quem vai chegar por último, o importante é chegar. Não pare. Respira fundo. Cansou? Anda. Diminui o ritmo, mas não pare. Prossiga. Vá em frente. Quando o Senhor Jesus disse que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, Jesus só falou isso: entrem no barco e atravessem para o outro lado, mas no meio do caminho uma terrível tempestade. Mas Jesus deu-lhes a ordem que atravessassem e chegassem até o outro lado. E ele sabia da tempestade, ele sabia das dificuldades. Mas se ele falou que entrasse no barco e chegasse do outro lado, era necessário, independente do que acontecesse no meio do percurso. O objetivo era aportar do outro lado. Ainda que pareça impossível, Deus tem poder para te fortalecer, para te levantar, para te sustentar, para renovar suas forças. Ei, quando você já estiver colocando a língua para fora, não estiver aguentando mais, olha para o alto. Ele envia o socorro. Ele te fortalecerá para que você cruze a linha de chegada e cante o hino da vitória do outro lado. Amém?